Boa noite. Hoje nós temos salinha com as crianças. Então, você que está aí com seu sobrinho, seu filho, não sei, e ainda não fez o seu check-in, eu recomendo que você vá até ali a entrada, faça o check-in com as meninas da salinha lá, para você ter a pulseirinha. Você que nos visita, muito bom ter você aqui conosco. É sempre bom estarmos juntos para ouvir a voz de Deus. E eu espero que Deus esteja falando com você. Querido, Jesus é o tesouro mais precioso que existe. É a pérola de grande valor. É a coisa mais valiosa que existe, Jesus. Não é à toa que a gente canta Jesus te amamos. E a gente parece um bando de hipócrita cantando Jesus te amamos, né? Porque a gente sabe muito bem como o nosso amor é. Mas nós não cantamos o que nós simplesmente vivemos perfeitamente. Nós cantamos com esperança. Com a esperança de que Deus está trabalhando em nós para a gente viver o que a gente canta. É por isso que a gente enche os nossos pulmões e cantamos essas coisas, sabe? Jesus, nós te amamos. O nosso afeto, a nossa devoção, nós derramamos aos seus pés. E que Ele nos guie para que a gente realmente encontre o lugar de viver isso de verdade, no meio das nossas fragilidades, no meio das nossas fraquezas. Jesus é o tesouro mais valioso que existe. E é Ele que está sendo apresentado nessa noite. É Ele que importa nesse lugar. É Ele que importa em tudo que nós fazemos. É Ele que importa em tudo que nós falamos e cantamos. Então, à medida que a gente vai ler a palavra de Deus, falar a palavra de Deus, você vai ouvir a palavra de Deus, quem deve ser revelado no final das contas é Cristo Jesus. É Ele que você tem que ouvir. É Ele que você tem que olhar e fixar os seus olhos nele profundamente. Amém? A gente está na nossa série, quando a vida sai dos trilhos, e a gente está aprendendo com a palavra de Deus como que a gente enfrenta os problemas que surgem para a gente. A gente já disse que os problemas irão acontecer. A gente está vendo personagens por personagens bíblicos, como eles lidaram com algumas demandas da vida, como que Deus tratou isso com eles e como que a gente deve responder aos nossos problemas na medida que a gente olha mais para Deus. E hoje a gente vai ver o apóstolo Paulo e a forma que ele via o sofrimento e como isso pode nos ajudar em Jesus para os nossos problemas que nós enfrentamos. Como que a gente pode encher o nosso coração de esperança diante das adversidades. Esperança. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele diz para a gente estar sempre pronto para responder a quem pedir a razão da nossa esperança. É engraçado porque pessoas às vezes não vão perceber o poder do nosso intelecto. Muitas vezes elas não vão saber e não vão entender e não vão perceber o quão lógico nós somos, o quão lógica é a fé cristã. Mas com certeza eles vão perceber a nossa esperança. Não tem como não ver uma pessoa esperançosa. Não tem como não reconhecer alguém que é cheio de esperança. Essa pessoa pode não saber muitas coisas, mas todo mundo reconhece que ela é cheia de esperança. Esperança. E o que eu quero fazer aqui hoje é apresentar uma esperança. A verdadeira esperança. Porque a gente tem esperança em muitas coisas. Em muitos lugares. E nem sempre esses lugares devem ter a nossa esperança ali. Hoje nós veremos uma esperança, a esperança. Nesse artigo mesmo, a esperança única e verdadeira e que realmente responderá àquilo. Você que está aqui hoje e não é um cristão, ou você não faz parte de uma igreja, você vai ter a oportunidade de ver a razão da nossa esperança. A esperança de um cristão. Você vai ver o que está por trás daquilo que fundamenta as nossas crenças e a nossa perseverança também. Ao mesmo tempo, você vai ter a oportunidade de refletir sobre uma esperança que pode dar sentido para a sua vida. Agora, se você também está aqui hoje, e você é um cristão, e a maior parte que está aqui hoje é da igreja do Calvário, isso não significa que essa mensagem não é para você.
é especialmente para você relembrar, recapitular, reafirmar a grande esperança que um cristão tem nessa vida. Nessa vida presente, então consolar o seu coração diante das adversidades, dos sofrimentos, das misérias e de tudo que nós passamos, na verdade do Evangelho. E a minha oração tem sido, desde quando eu comecei a pensar num dos textos que eu mais amo da Bíblia, que é esse texto que eu vou falar hoje, é que Deus realmente toque o nosso coração com consolo de uma nova esperança, uma verdadeira esperança. E para isso, eu quero então que você abra sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 4. Eu vou ler na versão NAA. E nós vamos ler a partir do versículo 8. 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 8. Em diante. Você que não está com a Bíblia vai ser projetado aqui. Então você pode acompanhar comigo. Mas à medida que nós vamos lendo, eu quero que você preste atenção no texto, na profundidade do texto, nas palavras que Paulo está usando. E ele diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo em que nós opera a morte, em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando, se tornem abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais e as coisas que não se veem são eternas. Foi um pouquinho de tempo depois da conversão de Paulo que ele começou a entrar em apuros de verdade. E não só apuros, coisinha aqui, sabe? Constantemente o cara estava em apuros. E os problemas dele eram problemas reais. Não era qualquer coisinha, não. Um dos maiores problemas de Paulo foi a perseguição. Por ser cristão, por pregar o evangelho. E existem tantas histórias de perseguição de Paulo, feroz, contra Paulo, que não daria para a gente falar hoje só sobre as perseguições de Paulo. Se fosse o caso de a gente falar. A perseguição era algo que acompanhava Paulo o tempo todo, onde quer que ele fosse, em qualquer cidade que ele fosse, em qualquer lugar que ele estivesse. Você pode saber uma coisa sobre Paulo: ele vai ser perseguido. Mas não era somente esse tipo de problema que Paulo enfrentava. Muitos outros. Paulo era realmente alguém que sabia o que era sofrer. Ele, em algum momento, enumerou o que passava na sua vida em favor do reino de Deus. Ele começou a dizer várias coisas. Nessa mesma carta que a gente está lendo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, nos versículos 24 a 28, ele escreve assim, 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. Fui apedrejado 1 vez. 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião, passei 1 noite e 1 dia no mar à deriva. Realizei várias jornadas longas. Enfrentei perigos em rios e com assaltantes. Enfrentei perigos do meu próprio povo, bem como dos gentios.
Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. E enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome e senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Isso é até difícil de acreditar se não tivesse relatado por ele aqui. Em outra ocasião, mais especificamente em 1 Coríntios, capítulo 4, do versículo 11 ao 13, ele começa a descrever o estado da igreja do mundo e ele diz assim, olha, até agora passamos fome e sede, não temos roupa necessária para nos manter aquecidos, somos espancados e não temos casa. Trabalhamos arduamente com as próprias mãos para obter sustento, abençoamos quem nos amaldiçoa, somos pacientes com quem nos maltrata. Respondemos com bondade quando falam mal de nós. E, no entanto, até o momento, nós somos tratados como a escória do mundo, como o lixo de tudo. Esses são os relatos que Paulo tem sobre o sofrimento dele e muitos outros que você pode ver na Bíblia. E é importante dizer que quando Paulo está falando desses problemas aqui, ele não está se vitimizando. A gente está lendo textos fora do contexto, nesse sentido, mas ele não está se vitimizando, ele está dando uma festa de autocomiseração, tentando fazer com que as pessoas sentissem pena dele. Ele também não está orgulhando de ser muito corajoso. Eu sou muito corajoso, sou diferente das pessoas. Não, ele simplesmente está dando um relato direto do que realmente estava acontecendo com ele, do que ele experimentou, daquilo que ele viveu. E então, por causa disso, apontando a igreja para o lugar onde deveria apontar mesmo. E no texto que nós lemos, no capítulo 4, 2 Coríntios, inicialmente, Paulo coloca em perspectiva os sofrimentos dele, ele está sendo extremamente sincero, o coração de Paulo está exposto para aquela igreja. Como que Paulo vê as suas feridas? Como que Paulo vê a sua fraqueza? Como que Paulo vê o seu próprio sentimento? Quais são as reações de Paulo quando o sofrimento vem até ele? Qual é a perspectiva que Paulo tem quando o sofrimento aparece para ele? E Paulo está discutindo aspectos da nova aliança, desde o capítulo 3, que é um capítulo lindo também, e como a nova aliança dá força, dá poder para que o ministério de Paulo, o ministério dos apóstolos, o ministério dos cristãos da igreja seja exercido no mundo. Tudo isso por causa de um conteúdo fundamental que existia na nova aliança, o conteúdo principal da nova aliança, o conteúdo cerne da nova aliança, sabe qual? Cristo Jesus. O conteúdo fundamental da nova aliança. Então, quando ele começa a falar sobre o seu ministério, sobre a sua experiência missionária, a partir do versículo 8, ele usa palavras pesadas. Palavras como angustiados, perplexos, angustiados, abatidos, perseguidos. São as palavras que ele usa sobre o ministério dele, sobre a vida dele. Mas ele usa cada uma dessas palavras fazendo contraste entre todos os problemas externos e a força interna que Deus dava para ele para poder perseverar. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Ficamos perplexos, mas não desanimados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Ele está dizendo, a perseguição, o sofrimento levam Paulo ao limite do que qualquer um pode suportar, mas não pode ir além disso. Não pode ir mais do que isso. Não pode chegar além disso. Os cristãos percorrem um caminho distinto de sofrimento. Alguns tentam fugir, outros tentam sofrer demais e vai acontecendo tudo isso. Mas os cristãos, eles têm um caminho distinto. Embora enfrentemos tribulações semelhantes a de qualquer um, decorrentes de um mundo caído, decorrentes do pecado, das mesmas fragilidades físicas, mentais, sociais, emocionais, nós sofremos também. Nós não absorvemos as últimas consequências do sofrimento. A diferença é que existe uma promessa. A diferença está na promessa de Deus. Nós passamos por angústias, mas Deus nos sustenta e guarda os nossos corações.
Sentimos perplexidade diante do sofrimento. Muitos dos nossos sofrimentos nos deixam perplexos, mas o nosso ânimo é sustentado por Deus. Nós sofremos decepções, mas nunca somos abandonados. Por quê? Porque Ele sempre permanece conosco. Os homens podem nos derrubar, nos criticar, nos ferir, mas eles não podem destruir quem nós somos. Doenças podem nos enfraquecer, mas elas não podem tocar a nossa essência, porque a nossa essência transcende o nosso corpo. Nós somos atribulados, mas não angustiados. Nós somos perplexos, mas não desanimados. Nós somos perseguidos, mas não abandonados. Nós somos derrubados, mas não destruídos. O nosso sofrimento é real, mas ele não é definitivo. Há um Deus que sustenta a gente, e isso muda tudo sobre a nossa esperança. Para Paulo, não só isso, o sofrimento tem a capacidade de transmitir vida espiritual para outros que estão ao redor. É o que ele escreve nos versículos 10 a 12, quando ele diz: levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo em que nós opera a morte e em vós a vida. Esse em vós é a igreja. A medida do sofrimento de Paulo levava vida para outras pessoas. O viver cristão tem um custo, queridos. Um custo físico, muitas vezes. O ministério, as orações, o cuidado com as pessoas, o se doar, os jejuns, as vigílias, os sacrifícios pelo evangelho exigem muito de nós, exigem muito do nosso corpo. Mas enquanto morremos no nível natural, recebemos vida sobrenatural de Cristo constantemente. Cada dia experimentamos a realidade do discipulado. E qual é a realidade do discipulado? Somos entregues à morte por Jesus, mas também somos vivificados espiritualmente por Jesus. E não é esse o chamado de Jesus? Se alguém quiser ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus nunca prometeu um tipo de vida para os seus discípulos, para aqueles que estavam andando com ele, que fosse fácil. O chamado é: se você quiser ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A teologia da prosperidade material e agora a nova teologia da prosperidade, a teologia da prosperidade emocional, positivista, acaba matando essa verdade. Porque ela nos tornou cada vez mais individualistas, mais do que nunca individualistas. Muito menos sensíveis ao propósito por trás do sofrimento, por trás das tribulações. Porque o que a teologia da prosperidade emocional, positivista, sei lá o que é isso, prega, é que nós devemos sempre estar bem. E se a gente está sofrendo com alguma coisa, tem alguma coisa errada. Ou a gente não deu o dízimo direito, ou a gente não fez tal coisa direito, ou a gente fez isso e aquilo direito. Porque sofrimento não tem propósito nenhum. Mas para Paulo não era isso. Paulo sabia que ele estava morrendo e que todo mundo também estava morrendo. E que todo mundo aqui nessa sala vai morrer. Todos nós. Que o sofrimento era inevitável e é inevitável. Paulo tinha uma resposta melhor do que a teologia da prosperidade. Ele experimentou um sofrimento tremendo. Qualquer pregador da teologia da prosperidade ia achar que Paulo estava cheio de pecado. Qualquer coach espiritual da vida aí ia falar que Paulo era burro. Que Paulo devia ser bem sucedido. Que se Paulo conseguisse falar melhor, se comunicar melhor, ele não sofreria tantas perseguições. Mas Paulo está dizendo que essa era a vida dele. Não só dele, mas de todos os cristãos. O sofrimento é real. Paulo sofreu e ele viu a decadência e o desperdício que a vida terrena muitas vezes causa. Havia fraqueza, doenças, ferimentos, dificuldades, pressões, abatimento,
frustrações, decepções, traições. E cada coisa dessa custou um pedaço da vida desse homem. Custa um pedaço de vida. E uma forma que Paulo está dizendo isso aqui, teologicamente, ele está dizendo: a morte está operando em mim. É o que Paulo diz sobre o sofrimento. Mas ele não para aí, porque a esperança continua. E ele diz: mas isso gera vida nos outros. Quanto mais eu morro pelos outros, mais os outros são abençoados, mais os outros têm vida. Quanto mais eu me gasto com os outros, mais os outros vivem. Para que outros possam viver, vale a pena morrer. Para que outros possam experimentar a realidade que eu experimento, vale a pena perder. Qualquer teólogo da prosperidade olharia para Paulo e diria: você é um maluco. Você é louco. Mas para Paulo, nosso sofrimento não é em vão. A morte opera em nós para que a vida opere nos outros. Quando nós suportamos a dor, quando nós suportamos tudo isso, permanecendo fiéis, testemunhando o evangelho com poder, outros são edificados pela fidelidade no sofrimento. Vida acontece na morte. É engraçado que nós dizemos assim: nós somos cristãos. Somos cristãos ou não, queridos? Sim ou não? Sim. Talvez você esteja aqui não cristão, tudo bem, não tem problema nenhum. Qual que é o cerne do cristianismo? Qual é o símbolo do cristianismo, queridos? Oi? Fala mais alto, é uma pergunta. Uma cruz, né? É o símbolo do cristianismo. Olha o símbolo do cristianismo. O símbolo do cristianismo é isso, queridos. Paulo está dizendo exatamente isso. Vida acontece na morte. Surpreendentemente, isso mostrava que as orações de Paulo estavam sendo atendidas. Porque um dos seus maiores desejos era compartilhar, ele diz, dos sofrimentos de Cristo. Quando ele se entregou para Jesus lá na estrada de Damasco, ficou claro para ele que ele ia sofrer pelo evangelho. Estava claro, ele não desistiu, ele continuou. E Paulo aceitou esse destino. A oração mais profunda de Paulo, uma das orações mais profundas lá em Filipenses capítulo 3:10, ele diz que queria participar dos sofrimentos de Cristo, conformando-se com ele na morte dele. Se a gente fosse resumir ou parafrasear o que Paulo está dizendo eu quero estar crucificado, como ele já disse também em outro lugar, eu estou crucificado com Cristo. De forma voluntária, Paulo escolheu carregar a cruz por amor ao Salvador, porque esse Salvador também suportou uma cruz por ele. E Paulo estava completamente certo disso, porque ele estava completamente certo sobre a sua esperança. A esperança dele não decepcionava ele. Qual esperança? Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Ou como a gente diz várias vezes, Cristo vive. Ele escreve então no versículo 13: tendo porém o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Paulo sabia que Cristo sofreu por ele. E ele olhou o próprio sofrimento como carregando em seu corpo a morte de Jesus. E Jesus ressuscitou dos mortos. E se ele estava carregando então a morte de Jesus em seu corpo, com certeza ele carregaria a ressurreição de Jesus também no seu corpo. Jesus ressuscitou. E essa ressurreição concede poder para Paulo, para ele suportar as dificuldades que ele enfrenta com fidelidade a Cristo. E ele cita o Salmo 116 aqui no versículo 13, mostrando que a fé era tão forte nele que ele não conseguia não falar. Não apenas a fé em Deus, mas especialmente a fé na ressurreição. Essa era a esperança de Paulo.
E essa é a esperança de todo cristão. Como o próprio Paulo diz em um outro momento, se a nossa esperança em Cristo é apenas nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem. Então Paulo chega a uma conclusão depois disso. No versículo 16 ele diz: Por isso o que, Paulo? Por causa dessas coisas, da ressurreição, da morte gera vida, dos sofrimentos que eu sofro por causa de Cristo, e principalmente por quanto Ele me sustenta, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia após dia. E ninguém gosta de se sentir desanimado, querido. Ninguém gosta de se sentir sem forças. Pelo contrário, todos nós queremos renovo dia a dia. E não só das coisas ruins, mas do trabalho. O BRT é cansativo, o sol é cansativo, tudo é cansativo. A gente só queria um renovo, A gente sabe que coragem, esperança, energia não é constante o tempo todo. A gente não está o tempo todo assim. E com o tempo, com a idade, isso vai se desgastando. E a gente precisa de uma restauração. A vida é feita de momentos bons, difíceis, na maioria dos casos difíceis, de ganhos, de perdas, de renovação, de desgaste. E todos nós queremos só uma força para continuar. Ninguém quer ficar preso no cansaço, na desilusão, na desmotivação. Então, se existe um caminho para a gente ser fortalecido, se existe um caminho para a gente ser renovado dia após dia, então a gente quer saber. A gente quer descobrir. E Paulo está dizendo que existe alguma coisa, existe algo que mantém ele além do desânimo. Não desanimamos. Ele resume a mesma experiência de todos os cristãos. Nós temos um exterior fraco e corruptível, que continuamente está se definhando, está acabando ao longo das nossas vidas terrenas. Os nossos cabelos vão ficando mais brancos, a nossa vida vai ficando mais cansativa, a nossa coluna começa a doer, os problemas começam a aparecer muitos mais, as doenças, os diagnósticos, tudo isso aparece. Existe um eu exterior fraco e corruptível que ao longo das nossas vidas está acabando. Mas por outro lado, existe algo aqui dentro, um eu interior do cristão que está sendo renovado a cada dia. Ou como ele mesmo diz nessa mesma carta, no capítulo 12, o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. E essa renovação, queridos, não está acontecendo lá, ela está acontecendo no meio do sofrimento. Dentro do sofrimento. Enquanto o sofrimento acontece, renovação também acontece. Se há uma renovação diária, é porque também há um esgotamento diário. Se o texto está dizendo, nós somos renovados dia após dia, é que significa que você vai se esgotar dia após dia. Não se assuste com o esgotamento. Se assuste em não ir para o lugar onde há renovo. Porque com há esgotamento, há também renovo. Jesus não prometeu que tudo ficaria bem entre a gente. Jesus não prometeu que tudo ia ficar bem por fora, mas Ele prometeu uma coisa: renovar a gente. Todo dia há uma graça nova, uma vida nova, uma manifestação nova, um amor novo da poderosa obra de Cristo Jesus por nós. E essa obra está sendo completada. Ela é misturada na dor. Sim, ela é misturada na dor, mas ela está sendo completada. A questão, então, que realmente a gente deve fazer, não é apenas como eu posso evitar o desânimo da vida, o sofrimento. Ou como eu posso ser renovado a cada dia. Mas a questão também é como eu posso me preparar para enfrentar o sofrimento sem perder a esperança.
Como eu posso lidar com o enfraquecimento do meu corpo, com o passar dos anos, sem desanimar? Pelo contrário, encontrar uma nova força interior para seguir em frente, com alegria e continuar praticando o amor às pessoas até o fim. Como eu faço isso? E Paulo nos dá a resposta a partir do versículo 17. Ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Para Paulo, o consolo era saber que qualquer sofrimento que ele tenha experimentado nessa vida foi leve e momentâneo. Que declaração controversa! Leve e momentâneo. Os sofrimentos para Paulo eram apenas temporários. E assim, à luz da eternidade, eles tinham uma consequência mínima. Veja como que Paulo está chamando isso aqui momentâneo. Ele está chamando a aflição que durou a vida inteira dele de momentânea. Provavelmente, quando Paulo morreu, ele tinha a idade que as pessoas estão procurando se aposentar. Mas ele não conseguiu se aposentar. Paulo sofreu até o dia em que a cabeça dele foi separada do corpo dele. Ele foi decapitado. Ele não teve descanso ou anos tranquilos. Mas uma coisa ele tinha: esperança. Ele era cheio de esperança. E o que pode matar a esperança, queridos? O que pode matar a esperança? Ele passou por espancamentos, ele passou por naufrágio, ele passou por noite sem dormir, ele passou por angústia, pelo sofrimento da igreja, e ainda assim chamou tudo isso de momentâneo. Ele chamou tudo isso de leve. E ele não está fazendo a psicologia reversa de estar sofrendo, então falar assim: não estou acontecendo nada comigo. Pelo contrário, ele sabia o que ele estava sofrendo. Ele disse várias vezes que ele teve tribulações que ele não conseguia nem aguentar. Ele está falando nesse sentido, ele está aplicando teologia aqui. Isso parece um absurdo para nós, para a nossa geração. Como assim, leve, momentâneo? Quem olha de fora pode pensar que Paulo, meu Deus do céu, foram 50 ou 60 anos de dor que esse homem sofreu. Como assim ele está falando isso? E ainda assim ele está descrevendo tudo isso como algo leve e passageiro. Efêmero. E hoje em dia é muito fácil interpretar isso de forma errada. Muitas pessoas influenciadas pela visão de mundo atual pensam que no versículo 17, versículo 18, Paulo está dizendo que o que é físico, o que acontece no nosso corpo, não tem nenhuma importância. Pode parecer que ele está afirmando que a única realidade verdadeira é a espiritual, como se a gente tivesse que se desconectar. Alguns monges acham isso. Eles inibem o sofrimento indo meditar nas montanhas. Mas Paulo não está falando disso. Paulo não está falando que as coisas materiais não contam. Ele não está ensinando isso. Como a gente pode ver em outros escritos dele, e faz sentido dentro do capítulo que ele está escrevendo aqui, ele deixa claro que não é uma oposição entre o físico e o espiritual. O que ele está contrastando aqui não é o corpo contra a alma. Ele não está falando de coisas físicas e não físicas. Ele está falando sobre o mundo presente que vai passar em contraste com o mundo futuro, a eternidade que Deus está preparando para aqueles que creem. O oceano infinito de amor que Deus está preparando para derramar sobre aqueles que creem. Foi para essa igreja em Corinto que Paulo escreveu um dos capítulos mais famosos da Bíblia. Lá na primeira carta, no capítulo 13, o conhecido capítulo do amor. E uma das suas declarações mais profundas naquele capítulo é que o amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Que esperança! Toda dor é por enquanto, mas todo amor é para sempre. Que esperança! E pelo fato de termos a esperança da vida eterna, nós sabemos que a nossa vida terrena é um breve suspiro. É um breve detalhe. É só um pedaço de tudo que nós viveremos para sempre e sempre. Queridos, existem muitos tipos de sofrimento.
Algumas dificuldades acontecem porque nós cometemos erros. Outras vêm de traições e ataques de outras pessoas. Existem também aquelas dores que a gente enfrenta em algum momento, como a perda de um ente querido, de uma pessoa que a gente gostava, doença, dificuldade financeira, ou até a proximidade da própria morte, a gente começa a ficar velho. Além disso, existem aqueles sofrimentos extremamente dolorosos, difíceis de compreender, como as tragédias naturais, violentas, os eventos chocantes. São muitos sofrimentos. E cada tipo de sofrimento desperta reações diferentes de quem está passando. Quando a gente erra, por exemplo, a gente sente culpa e vergonha. Quando a gente é injustiçado, a gente sente raiva, ressentimento. Quando as perdas, as dificuldades comuns vêm para a gente sente tristeza, a gente sente medo de perder as coisas. Os sofrimentos externos nos deixam confusos, em dúvidas e até questionando Deus. Muitas pessoas respondem se isolando, fechando na dor delas mesmas, sentindo raiva, se condenando. Cada sofrimento precisa ser compreendido à luz do Evangelho e tratado de forma específica, pastoral, como a gente viu ao longo dessa série, com vários tipos de sofrimento. Mas no fim, há uma verdade essencial que todo cristão precisa carregar. Para quem pertence a Cristo, todo sofrimento, por mais difícil que pareça, é passageiro e leve em comparação da glória que está vindo. E a chave para entender isso está no contraste que Paulo faz no versículo 17. Paulo contrasta momentâneo com eterno. Ele contrasta leve com peso. Há um peso de glória contabilizado, mas incalculável, sendo preparado para nós diariamente. É isso que significa a palavra que Paulo está usando aqui no grego. Produzir, preparar, fazer acontecer. Isso significa que cada milissegundo da sua dor, dos seus problemas, estão produzindo, aumentando, preparando, fazendo acontecer um peso de glória celestial. As aflições dessa vida não têm a última palavra. Para quem está em Cristo, para quem está em Jesus, para aquele que confiou a sua vida a Jesus, o sofrimento só tem poder até essa vida passageira. Ele só arranca o que te prende aqui. É o único poder do sofrimento. Tirar de você o que te prende aqui. Mas nada. Essa leve, momentânea dor, aflição, sofrimento está fazendo algo, está trabalhando para nós um peso de glória. Então tudo que o versículo 18 faz para nós, no fim, é dizer: olhe para isso. Olhe para isso. Você não pode ver de forma natural. De forma natural, os seus olhos não conseguem ver nada além da tribulação. Mas há um invisível disponível aos olhos. Olhe para isso pela fé. Quando ele diz, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Se você focar apenas na tribulação, na aflição, na degradação do corpo com o passar do tempo, ou nas tragédias que te acometeram na vida, isso só vai trazer desânimo. Então pare de olhar para essas coisas e direcione o seu olhar para aquilo que não se vê, para o impossível, para o invisível. E o que significa ver o invisível, já que Paulo está falando sobre isso? Significa confiar nesse texto na promessa de Deus que está no versículo 17. Qual a promessa? A dor está preparando algo. A dor está fazendo algo, ela não é em vão, ela está produzindo para nós um peso de glória. Isso é o invisível visto pela fé. A gente não pode ver isso ou sentir isso completamente agora, mas se nós crermos pela fé, nós receberemos a promessa de Deus, que é a palavra que Ele está afirmando. As coisas visíveis são passageiras.
Tudo aqui é passageiro, é vapor, é um suspiro, dura pouco tempo, mas a realidade de Deus, que será plenamente revelada no novo mundo que Deus está preparando para nós, é muito maior, muito mais gloriosa do que a gente pode imaginar. Mesmo que hoje nós não consigamos enxergar isso. Um dia, queridos, um dia, mesmo que os nossos olhos não vejam isso agora, os meus olhos da fé estão vendo o dia que a alegria completa, inteira, especial e perfeita irá ver os meus olhos sem nenhuma lágrima. A alegria vai ver o meu corpo inteiro sem nenhuma mancha. E então eu olharei para a face daquele que me sustentou durante todos esses anos, na dor, nas tribulações, na alegria, na dificuldade, nas coisas que eu sofro e nas coisas que eu não sofro. Não importa pelo que eu passei nessa vida que vai durar tão pouco tempo comparado à eternidade, Ele vale muito mais. Muito mais. Essa é a nossa esperança, você que está ouvindo aqui que não é um cristão. Essa é a esperança de um cristão. Se você é um cristão e não está lembrado dessa esperança, essa deveria ser a sua esperança. Essa é a nossa esperança. E o que pode matar a esperança? O que pode matar a esperança, especialmente quando ela está no lugar certo, que é Cristo Jesus. E não somente isso, como Paulo diz em outro lugar, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança, e a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse amor é a garantia de tudo. Ele nunca falha, porque o Evangelho nunca falha. Deus nunca falha. Ele se entregou. Ele entregou o seu Filho por mim numa cruz para morrer pelos meus pecados. O meu principal problema e o principal problema do mundo, o construtor do sofrimento, o elaborador da dor e da tribulação e dos gemidos, é o pecado. Mas veio Cristo e sofreu as dores, sofreu o meu castigo para que eu pudesse experimentar a graça dele, ver a face dele. Ele morreu por mim. Que verdade maravilhosa! Jesus morreu por mim. Ele morreu por mim. O Deus criador do universo, que conhece as estrelas pelo nome, que faz o sol se levantar dia após dia e sustenta todas as galáxias. Esse Deus morreu por mim. Ele se entregou por mim. Isso é muito maior do que o que eu passo. Muito maior. Deus traz essa plenitude, queridos, não apesar do sofrimento, mas através do sofrimento. Que Ele traz isso. Assim como a salvação veio por meio de uma cruz sangrenta, Deus usa o sofrimento para moldar o nosso caráter, fortalecer a nossa fé, revelar a presença dEle para nós. Nós não somos cristãos e o símbolo do cristianismo não é uma cruz. Deus usa tudo isso para revelar-se a nós, porque o Senhor está perto dos quebrantados de coração e salva aqueles que estão com o espírito abatido. Essa proximidade de Deus não elimina a dor, mas nos renova interiormente dia após dia. É nessa proximidade que a gente vê um Deus que, na nossa mais profunda dor, não apenas nos promete consolar, mas na nossa mais profunda dor, nos carrega nos seus braços eternos. Por isso então, que quanto mais nós nos apegamos a essa verdade, mais conseguimos ver o invisível. E mais esperança é gerada em nós, mais transformação é gerada em nós, menos próximo do pecado nós estamos, mais próximos da presença nós nos encontramos, à medida que nós nos apegamos à verdade do Evangelho. E é assim que Jesus se torna o nosso maior tesouro. É assim que as pessoas veem as nossas vidas,
as nossas dores, os nossos velórios, e encontram nisso tudo, ao olhar para nós, e nós com os olhos fixos nessa glória superior, elas veem que nós temos um tesouro que nada nessa vida pode arrancar de nós. Eu falei sobre isso no grupo pequeno terça-feira. Você já foi no velório de um crente? De um crente que conheceu o evangelho? Você já foi no velório? As pessoas que estão ali, que coisa, que esperança. Está todo mundo triste. Não tem uma mentira ali. É triste perder alguém. É triste passar por aquilo ali. É horroroso ter aquilo ali. Sabe, é horrível um velório. Ninguém está falando que é bonito, que é legal. Mas parece que ali dentro daquela pessoa, do crente que está ali vendo tudo aquilo ali, existe uma esperança superior, porque ele sabe que essa vida é passageira. Você já viu um velório de um crente? Você já viu um crente no velório? É diferente. Completamente diferente, porque ele sabe que essa vida não é nada. Não é nada. O maior tesouro é Jesus. O que você está perdendo, o que você está sofrendo, não te afetaria tanto se você soubesse que o que você vai receber é muito maior. Tudo que acontece nessa vida só tira o que te prende aqui. Um dia, meus irmãos, um dia Deus nos dará a estrela da manhã e nos vestirá com a luz do sol. Hoje ainda nós acordamos, bocejamos, vemos a luz, mas nós vemos manchas. No momento a gente está do lado de cá, longe ainda da verdadeira realidade, mas isso não vai durar para sempre. Há um peso de glória preparado e nós entraremos pela porta. Nós atravessaremos o rio e nós encontraremos o tesouro verdadeiro que é Jesus. Ouça então nessa noite a esperança de um cristão, a esperança verdadeira que alimenta a vida de um crente. É por isso que Paulo disse em outro lugar: eu aprendi a viver. Eu aprendi a viver. Essa é a nossa esperança. Jesus logo vem. As trombetas estão começando a soar. Os sinos estão tocando. Jesus logo vem e esse mundo vai passar. Então venha para Jesus. Venha cansado, venha sobrecarregado, venha no sofrimento, porque Ele é manso e humilde de coração e cumpre as suas promessas. Faça um autoexame. Não é sobre simplesmente achar culpados para o sofrimento, como os amigos de Jó tentaram fazer em algum momento. Não é sobre isso. Mas aproveite para refletir no meio das adversidades sobre o seu crescimento, sobre as suas fragilidades, onde Deus quer afetar você com o poder dele. Reordene os seus afetos. O sofrimento revela para nós onde estão os nossos amores, quem nós amamos mais, o que nós temos medo de perder. É isso que o sofrimento deve fazer com a gente. Largue o que te prende aqui e veja a sua vida sendo salva em Cristo. Logo, existem níveis diferentes de sofrimento, queridos. E todos eles estão incluídos aqui. Todos. Porque a gente já falou que o problema é inevitável, os problemas são inevitáveis. Por isso que essa mensagem é para você, é para mim, é para todos nós, não importa qual sofrimento seja. Talvez você não descobriu um câncer hoje, ou talvez descobriu. Talvez você não perdeu a sua mãe, ou o seu pai, ou o seu filho hoje, ou talvez perdeu. Talvez você não é extremamente aprovado pelas pessoas do seu trabalho, nem por si mesmo. Ou talvez você é extremamente aprovado, nunca criticado. Se sente superior a todos, não importa. Talvez você hoje pecou profundamente, ou foi afetado por inúmeras tentações e profundas tentações, ou talvez hoje seja o seu melhor dia com Deus. Você está cansado, você está com dor, você foi abandonado, você fez coisas que quer esquecer, você está sentindo saudade de alguma coisa, não importa. Não importa qual seja o sofrimento ou não sofrimento que você esteja passando. O nível de sofrimento que você está tendo não importa.
Não importa essas coisas, porque nós não passaremos dessa vida sem sofrer. Não importa se hoje você está bem. Nós não passaremos, nós sofreremos. Mas o que eu tenho a dizer, e a esperança que eu vim apresentar é muito simples, queridos. É que em Cristo, o Cristo ressurreto, tudo isso é leve e momentâneo quando comparamos com o peso de glória que está por vir. Os sofrimentos desse tempo presente são leves e momentâneos. E esse é o lugar da esperança. Essa é a grande esperança. E o que pode matar a esperança? Qualquer sofrimento que nós passamos aqui nessa terra, seja ele da menor parte, seja ele da maior parte, seja ele no nível mais profundo, seja ele no nível mais raso, seja ele causado por nós mesmos, seja ele causado por outras pessoas, qualquer que seja o sofrimento que um cristão passa nessa vida, qualquer um, é leve e momentâneo. O sofrimento só faz questão de doer e tocar naquilo que a gente deixa debaixo de uma lápide. Porque a eternidade com Deus, o sofrimento não pode tocar. E nem vai tocar. Que esperança, meu irmão. Que esperança maravilhosa. Não é isso que Paulo nos lembra? Em outro lugar, um dos capítulos mais importantes da Bíblia também. Capítulo 8 de Romanos. Uma grande esperança. A partir do versículo 18 ele diz, eu queria que à medida que eu leio aqui, eu queria que você se atentasse nas palavras que ele diz no capítulo 8 de Romanos. Eu queria que você realmente apegasse a isso. Se possível, você fechasse os seus olhos enquanto eu estou falando esse texto e você ouvisse a grandeza que existe em Jesus e o que ele está preparando para nós, e se preparando para aqueles que creem nele. Ele diz com toda profundidade, porque para mim, eu tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, porque a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por aquele que sujeitou ela a isso. Na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós gememos, que temos a primícia do Espírito. No nosso íntimo nós gememos, aguardando a adoção dos filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem do Filho, a fim de que Ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então ele pergunta, que diremos, pois, diante destas coisas? Que coisas? A tribulação, a angústia, o sofrimento, a velhice, as perdas. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes os entregou por todos nós, como não nos dará todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Quem pode nos condenar, queridos? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu.
Ou melhor, quem ressuscitou está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Somos como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém. Que coisas? A fome, a nudez, a espada, a morte, as perdas. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então não desanime, meu irmão. Pegue essas verdades todas que você ouviu e dia após dia se concentre nelas, foque nelas, pregue para si mesmo todas as manhãs, discipline os seus pensamentos e se pergunte o motivo de se estar abatido e se lembre dos benefícios de Deus. Fique a sós com Deus, pregue a palavra para você mesmo, lembrando do que Ele fez, do que Ele fará, do peso de glória. Coloque os seus olhos no invisível peso de glória, na eternidade, no céu, até que o seu coração cante cheio de confiança de que você é um filho amado de Deus. Nós não desanimamos, porque nós sabemos que vai valer a pena. Vale a pena viver com Jesus. Você vai ter um tempo para meditar sobre essas coisas. Nós vamos cantar uma canção. Fale com Deus sobre o que você está passando e diga: Senhor, eu quero olhar o invisível. Eu não quero olhar o invisível apenas o papo coach, eu quero ver o invisível com os olhos da fé. E saber que o Senhor me guarda, que mesmo que eu seja perseguido, eu não sou abatido, angustiado, eu não sou perplexo, eu não estou desanimado, eu não estou nada, eu estou sofrendo tudo isso, mas eu não desanimo, porque eu sei que é um peso de glória para mim. Então curva a sua cabeça e realmente tire esse tempo para isso, para meditar. Não é um tempo vazio esse tempo, queridos. Não é uma coisa que a gente fica em silêncio aqui para você poder sair e beber água apenas. É um tempo para você meditar as verdades que você ouviu. Porque sofrimentos virão até você. É a hora de você se apegar a Jesus.